livro do Benedito Vale. Ele escreveu a respeito da história de Jacutinga. Não sei se todos já viram. Eu conheci ela. E ele já, eu acho que se eu não me engano, ele já faleceu, né? Faz muito tempo até que ele faleceu. E aqui, essa casa, ela pertenceu ao primeiro dono dela, foi o senhor Carlos Felipe. Ele, inclusive, os tijolos que deu origem à casa foi ele mesmo que fez, né? Então, se tiver algum tijolo solto... Olha o tamanho do tijolo da janela, olha o tamanho dele, ó. Isso. E vai estar as iniciais dele, CF. Então, ele fez os tijolos realmente para construir essa casa. E ele veio da Itália, ainda Rapazote, e ele era muito empreendedor. Ele trabalhou com vinho, inclusive ele foi o primeiro produtor de vinho do sul de Minas Gerais. E, então, como ele teve contato, veio da Europa, inclusive as uvas deles, né, a parreira, ele chegou a importar de lá, da França. Aí o vinho dele era premiado. E aí o que não consta no livro, que a Maria Amaral, que é neta dele, nos contou, ele produzia também bicho da seda, né, para fazer seda. Então ela nos deu essa informação. Aí eu vou contar só um pouquinho a respeito desse local, o que o Benedito, né, o autor do livro, escreveu a respeito. O senhor quer ir complementando com alguma coisa, seu João? Carlos Felipe era uma chácara bem situada e oferecia a seus frequentadores a delícia de um lazer in natura. O senhor Carlos Felipe, italiano de nascimento, oportunou-se em Jacutinga há não sei quanto tempo, pois já era mais rapaz do que meninote quando comecei a tomar conhecimento do passatempo dos meus semelhantes, maiores, e a chácara lá estava. Paciente, serviçal e agradável foi o senhor Carlos Felipe. Atento, sempre circulando entre os visitantes, oferecendo-lhes préstimos. Mas agora eu vou contar da chácara. Era um enorme bloco de bambu, que escondia em sua folhagem os mais complicados segredos da juventude. E por ali passaram e faziam suas juras de amor. Era cercado por águas, pelo menos em 3 lados. Água que o senhor Felipe canalizava para aproveitar sua força para movimentar um rodão, que impulsionava o maquinário local. Ele produzia energia aqui, ele tinha um dínamo e ele precisou desviar o curso do rio Santo Antônio para gerar energia para poder produzir o vinho aqui. Sob as sombras do bambual, mesas e bancos rústicos, fixos ao solo, acolhiam aqueles que queriam solver um delicioso vinho seco ou doce, bem como aproveitar as frutas da época, que eram fartas e deliciosas, como uvas de mesa, uvas jack, miúdas agridoces, grandes chós, suzinas, pêssegos. O vinho era de fabricação própria. Quando naquele salão térreo, cercado pelo bambual, sombreavam presentes de neve, dando a forte instrumentais, formava-se o pátio que começava. E isso ia normalmente nas 15 e 17 horas. Era uma alegria. Então, pessoal, naquela época tinham que realmente as pessoas tinham conjunto musical. Voltando aos bambus. Eram eles os confidentes secretos das mais ternas juras de amor. E a prova ficava Nos escritos dos seus entre nós, as declarações ímpares ou conjuntas, os desenhos de um coração transpassado por flecha, marcando momentos pitorescos com a natureza. Naquele tempo, Não tinha televisão, né? detalhe, né? O seu Carlos era o único varão, né? Os demais da família eram todas mulheres. Naquele tempo, o desejo e a moral eram frequentadores das pistas das festas que jamais havia qualquer comentário que desabou a eles ou aquele casal. A moral de braços sem respeito, tudo havia longe de fato do efeito pecaminoso.
Oh, deixou pra agora, Caminho para a chácara de Carlos Felipe. Esse é grosso, né, filho? Hoje é o Parque da Primavera. Então a chácara começava lá onde estava o Hotel Parque da Primavera e avançava E mesmo. os bambus, não se achava? Era tudo um bambuzal, desde lá do início. Passando pelo lago e em seguida era ladeado por árvores gigantescas. E do lado esquerdo de quem entrava aparecia uma porteira. E em seguida o visual era ocupado por um casarão branco assobradado. Você pegar assombrada. Residência do Sr. Carlos e família. Em redor do casarão iniciava o parreiral ao lado de um pequeno pasto, onde ficavam as vacas holandesas, pretas e brancas, e mais abaixo, arvoredos frutíferos. A família do Sr. Carlos era mais feminina, com o único varão, o Sr. Luiz, bom como pai. Um dia o Sr. Felipe construiu uma ponte em um dos lados do bambuzal, que dava para um descampado, e mandou limpar uma grande faixa. Divertimento para os mais velhos. À tarde, pudemos assistir o jogo do queijo, que consiste em enrolar uma tira de couro, um queijo atirando com a maior força possível. O queijo que mais avançasse era o ganhador. Nós estamos estudando isso, provavelmente foi o primeiro esporte da cidade. Isso em 1900. Começava onde? O início da chácara era lá no Hotel Parque das Primaveras. Então era um bambuzal aí, era cheio de árvores. Ele virou o Ribeirão lá, porque o conceito de chácara correto não é o que nós temos hoje. Hoje, 2 lotes de 100 metros por 200 é chamado de chácara. Isso é lote. É assim, chácara vai até 10 alqueires. Cada alqueire tem 24.200 metros quadrados. Então, chácara até 10, 15 alqueires. Daí até 50 é chamado de sítio. E acima de 50 alqueires é fazenda. Hoje em dia, 2 terreninhos, o pessoal fala que é chácara. É um lote. Então, nós distorcemos os conceitos. Né? Mas, tecnicamente, chácara é isso. Vai até 10 alqueires. Né? Alqueires o alqueire, você tem uma ideia, é 24.200 metros quadrados. 24.200, é muita. Um lote tem 250 metros quadrados. Um exemplo pequeno, na Lagoa, de perto da minha casa, tem um alqueire, do lado de tudo. Tem um alqueire? Lá de Estocunha, né? Lá tem um alqueire. Então tá. Pra ter uma ideia, são 24.200 metros quadrados. Então, uma chácara é até 15 daquele tamanho, que é enorme. Então é isso que fala. Então, pessoal, assim, aí essa foi a parte boa, né? Mas não bem que sempre dure, nem mal que nunca se acaba. Foi o que aconteceu. Estamos testemunhando hoje. Questões que se dizia a respeito à família, e mais do inimigo número 1 das coisas boas, o tempo, encarregaram-se de acabar com aquele lindo e apreciável reclamo, que hoje a estância consideraria uma bênção de Deus. Saudades, muitas saudades a gente sente daquele tempo, não só pelo prazer de contato com a natureza, como também pelo convívio sadio e fraterno entre moças e rapazes. A moral e o respeito imperavam, a vida noturna e até as 22 horas no máximo, a não ser nos dias de baile. Até mais. Só o bambuzeiro do testemunho. Tem aqui um trechinho a respeito do Sr. Carlos mesmo, não a respeito da chácara. Interessante. Carlos Felipe foi a princípio, em Jacutinga, comerciante e comprador de café, mas com a queda deste e prejuízo de seus fregueses, encerrou suas atividades comerciais, ficando com uma chácara a 1 quilômetro da cidade, com o pagamento da dívida. Homem de grande inteligência, plantou em sua propriedade grande variedade de árvores frutíferas e, principalmente, vários alqueires de parreiro, tornando-se o pioneiro da fabricação de vinhos no sul de Minas Gerais. Várias de suas mudas vieram da França, trazidas por amigos. Ele próprio voltou várias vezes à Europa.